Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal e é uma grande satisfação poder contar com a sua companhia. Como hoje é quarta-feira, é claro, vai aquele convite para o nosso encontro logo mais às 19 horas em nossa igreja. Estamos reunidos em culto de oração, temos a oportunidade para orar juntos, uns com os outros, temos a oportunidade para compartilhar também nossas necessidades e preocupações, também louvar a Deus e aprender mais da sua palavra. Por isso você é o nosso convidado especial para este encontro, logo mais a partir das 7 horas em nossa igreja. Se você está próximo a uma outra igreja batista, ou mesmo outra igreja evangélica que se reúna hoje para oração, faça isso. Não deixe de reservar algum tempo para orar ainda hoje. Não posso prosseguir sem antes deixar aquele abraço com você que aniversaria no dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele cuide de cada área do seu viver e supra todas as suas necessidades. É o nosso desejo de todo o coração. A todos, o convite agora para alguns instantes de reflexão em torno das Escrituras. No Salmo de número 119, eu quero ler com você o versículo 18, que diz o seguinte: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Gosto muito de todo o Salmo 119. Algumas coisas chamam a atenção, e especialmente a relação mantida pelo salmista com a palavra de Deus. Ele às vezes fala de palavra, de mandamentos, de preceitos, de decretos. Vários sinônimos são empregados para se referir àquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos declara, aquilo que Deus nos apresenta. Hoje, para nós, essas palavras se aplicam com perfeição a todo o texto das Escrituras, e nós temos acesso a todo o texto da revelação registrada, inclusive o Novo Testamento. As palavras do salmista, que naturalmente não se referia a todo esse conteúdo ao qual temos acesso, mas é um conteúdo muito mais limitado, mas se referem exatamente à riqueza que nós encontramos na palavra de Deus. Ele usa a expressão maravilhas para se referir à grandeza e à preciosidade desse tesouro. É bem verdade que Deus nos fala e nos ensina de muitas formas. Deus nos mostra muito de quem Ele é, até pelas coisas que Ele criou. Mostra da sua grandeza, demonstra sua sabedoria no próprio universo formado. Muitas vezes usa circunstâncias da vida para nos ensinar. Outras vezes usa pessoas com as quais convivemos para chamar a nossa atenção para esta ou para aquela realidade. Há momentos nos quais Deus usa as circunstâncias da vida para nos dirigir, para nos orientar, para nos encaminhar nessa ou naquela direção. Mas a verdade é que Deus nos fala sobretudo através da sua palavra. E aqui eu me refiro especificamente àquilo que está registrado nas Escrituras. Quanta sabedoria encontramos na Bíblia. Com alguns detalhes extraordinários, um deles, talvez o que mais me fascina, é a atualidade da palavra de Deus. Não sei se você já viveu esta experiência, mas é bem possível que já tenha passado por isso. Em determinada circunstância da vida, você volta seus olhos para a Bíblia e ao ler um texto das Escrituras, você tem a sensação de que aquele texto foi escrito hoje, foi escrito exatamente para você e para a circunstância que você está experimentando nesse exato instante. O modo como Deus nos fala através da sua palavra é extraordinário, é fascinante. As maravilhas da lei de Deus nos encantam, e encantam, entre outras razões, pelo modo como nos falam de forma pessoal, direta, atual e clara. Mas também nos fascina o fato de que estas palavras sempre nos apontam em direção à vitória. Sempre nos orientam, sempre cuidam de nós, sempre nos ajudam a tomar a decisão certa e nos orientam no melhor caminho. São maravilhas, porque através delas, Deus não apenas nos mostra o seu plano, mas Deus nos encaminha sempre para o melhor. E aqui, honestamente falando, o nosso problema é muitas vezes nos distanciarmos desses ensinamentos. E mesmo conhecendo a verdade, algumas vezes nos desviarmos dela e abraçarmos os nossos próprios planos, ao invés dos planos que Deus tem para nós. Mas conhecer as maravilhas de Deus, conhecer as verdades apresentadas na sua palavra, já é um passo extraordinário para que nossa vida caminhe em direção à vitória,
ao triunfo e à felicidade. Por isso a referência feita pelo salmista às maravilhas da palavra de Deus. Mas há um outro detalhe interessante nesse texto, é a oração do salmista. Ele faz referência às maravilhas, mas ele ora dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aqui um lembrete claro. Embora a palavra de Deus seja um tesouro extraordinário, e embora os ensinamentos nela apresentados sejam maravilhosos, a verdade é que algumas vezes nossos olhos estão encobertos, estão vendados, e nós temos dificuldade para conhecer essas maravilhas. Às vezes encobertos por nossa vaidade, às vezes encobertas por nosso orgulho, às vezes encobertas por nosso apego ao erro, e nós preferimos não ver a verdade porque nos apegamos aos erros que nós cometemos e preferimos continuar agarrados a eles. Às vezes encobertos pela ação do inimigo que tenta nos impedir de entender com precisão a verdade ensinada nas Escrituras. Quero que você entenda que essas verdades apresentadas por Deus precisam ser conhecidas por nós. E vale a pena orar pedindo a Deus que desvende os nossos olhos. As verdades da palavra de Deus precisam entrar em nossa vida e encontrar espaço, encontrar abrigo. Certa vez Jesus falou de um homem que saiu a semear. Fala de diferentes tipos de solo, nos quais a semente experimentou diferentes estágios ou processos de desenvolvimento. Fala de apenas um tipo de solo, no qual a semente pôde produzir resultados. Às vezes nosso coração não está receptivo à palavra de Deus. Às vezes não abrimos os nossos olhos para receber e para conhecer as verdades e as maravilhas de Deus. E somos privados dessas maravilhas. Eu quero convidá-lo a orar como o salmista e a pedir a Deus que abra os seus olhos, de tal forma que as maravilhas de Deus sejam vistas por você, sejam conhecidas por você, sejam experimentadas em sua vida. Vamos orar juntos? Pai querido, à semelhança do salmista, nós te pedimos que abras os nossos olhos, que não permitas, Senhor, que o nosso egoísmo, ou a nossa vaidade, ou as ações do inimigo, ou a nossa ignorância, ou o nosso pecado, sejam vendas a nos impedir de conhecer as tuas maravilhas. Por tua bondade, por teu amor, revela-nos a tua palavra encontrada nas Escrituras, de tal maneira que possamos conhecer esta palavra e ela nos seja referencial e guia ao longo de nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. DBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.